Vamos viver sempre acreditando em um lindo amanhecer. Uma vida em gratidão a Deus é o que nós devemos ter, pois somos frutos dos sonhos de Deus. Uma família com muita esperança, sem olhar as circunstâncias. Um lugar para celebrar. Um lugar para adorar. Um lugar de perseverança. Um lugar de esperança. Um lugar de novos começos. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Vamos mais uma vez. Em ti, em ti, em ti.
Romanos capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 18. Romanos capítulo 4, a partir do verso de número 18. Diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Nós vamos ler até aqui. Quero convidar você mais uma vez a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Senhor, nós te damos graças nessa noite pela oportunidade que temos de estar neste lugar. E queremos, Senhor, abrir o nosso coração para receber a porção que o Senhor preparou para nós nessa noite, neste lugar. Que o nosso coração seja um coração receptivo, que a nossa mente esteja alerta, seja levada cativa a pessoa de Cristo. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa noite de uma forma tão poderosa, que sairemos daqui, Senhor, saciados, totalmente satisfeitos com o banquete que o Senhor vai preparar para nós neste lugar. Ó Pai, se há alguém aqui com alguma perturbação alheia, talvez preocupado com alguma questão na família, que ficou para ser resolvida em casa, Senhor, que a tua paz, que excede todo entendimento, possa guardar o nosso coração. Não permita com que seja roubado de nós aquilo que o Senhor preparou, o tesouro da tua palavra. Nós assim oramos no nome precioso de Jesus, e quem crê diz amém. Assente-se aí, por favor. Tudo começa com esse homem. Tudo que você vai ouvir falar sobre a vida cristã, sobre a fé, sobre aquilo que você está vivendo e as histórias que acontecem, parte deste homem. A própria palavra de Deus afirma que o Senhor disse a ele que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Por causa de um homem, a história de toda uma nação, ela é transformada. Cresce até os dias de hoje, e isso é fundamentado na própria palavra, de que a nação de Israel vive sobre o favor de Deus, por causa da vida de uma pessoa. Esse é o poder que eu e você temos de influenciar, não só a nossa presente geração, mas todas as gerações que estão por vir. É por isso que quando Moisés recebe das tábuas da lei, ele recebe uma promessa da parte do Senhor. Ele diz que o Senhor abençoaria até 1000 gerações. Até 1000 gerações daqueles que andassem na sua presença, daqueles que obedecessem os seus mandamentos. Por causa da atitude de uma pessoa, uma sequência de favor e de milagre de Deus tomou conta da história que tem sido contada até os dias de hoje. Quando você começa a estudar a história da nação de Israel, aquilo que acontece até nos dias presentes, você vai ver que tudo é fruto da atitude de fé que partiu da vida de uma pessoa. Dia desse eu estava lendo um livro, e eu tenho um hábito frequente de ler bastante, eu leio bastante literatura da língua inglesa. E tem um livro que fala o poder de uma pessoa. O poder de uma pessoa. É por isso que quando o apóstolo Paulo, depois daquele grande terremoto que toma conta da prisão onde ele estava preso juntamente com Silas, e enquanto chegava meia-noite ele cantava e adorava o Senhor, a palavra de Deus diz que as cadeias foram quebradas, eles se viram livres, e o carcereiro, por causa do hábito que tinha, era costume da tradição romana, se alguém, algum prisioneiro tivesse sido confiado a ele e ele escapasse, ele ia se matar, porque ele ia passar vergonha, e de qualquer forma ele seria morto.
E então Paulo acalma aquele carcereiro e diz: olha, não te faça mal nenhum, nós estamos todos aqui. E aquele carcereiro então começa a ver o poder de Deus na vida de Paulo, e ele faz uma simples pergunta, diz: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Qual é a resposta que Paulo dá? Ele diz: se crerdes, será salvo quem? Você e toda a sua casa. A verdade é que o processo de transformação começa por causa de uma pessoa. Talvez você hoje seja fruto de um lar evangélico, mas você é fruto da fé de uma pessoa. Talvez tenha sido seu avô. Quem aí talvez seja na terceira ou na quarta geração possa dizer: não, pastor, foi o meu bisavô. Mas tudo foi obra e resultado de uma declaração de fé. Por exemplo, a minha família, toda a minha família, pelo lado do meu pai e pelo lado da minha mãe, não professavam uma fé evangélica em Cristo, mas por causa da experiência do meu pai, da experiência da minha mãe, hoje eu posso declarar que eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. E hoje a gente vê tios, sobrinhos, todo mundo, porque um dia, numa praça no centro da cidade de Campinas, no Largo do Rosário, um homem ouviu um testemunho de fé sendo pregado pelo exército da salvação. Meu pai entregou a vida dele a Cristo, e toda uma geração é mudada. Aliás, famílias na cidade de Campinas, em todo o Brasil, são abençoadas por causa do ministério de uma pessoa. O poder de uma pessoa. Agora, como é que isso começa? O que acontece? Primeiro, é que a gente tem que aprender de que Deus tem um sonho a nosso respeito. Deus tem um propósito a ser cumprido na nossa vida. Deus tem sonhos a nosso respeito que, segundo a palavra de Deus diz, excedem o nosso entendimento. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja em Corinto, ele diz: olha, vocês precisam entender de que o que Deus tem para vocês é muito mais do que você pode pedir ou pensar ou imaginar. Porque o que Deus tem para nós é sempre algo grande, espetacular, fenomenal. E Abraão experimentou isso de uma forma pessoal. Você tem que entender o contexto daquilo que está se passando na vida desse homem, e é por isso que eu preciso que você vá comigo até o livro do Gênesis, capítulo de número 12. Marca aí na Bíblia, Romanos, tá bom? Eu não sei se hoje vai dar tempo de eu falar de Abraão todo. Se não, quarta que vem, a gente volta em Abraão de novo. Amém, gente? Está comigo aí ou não? Então tá bom. Então Abraão, a história de Abraão começa, na realidade, tem muita gente que acha que a história de Abraão começa no capítulo 12. Não é verdade. A história de Abraão começa com a história do seu pai. Gênesis capítulo 11 começa a falar dos descendentes de Sem. E você sabe que os descendentes de Sem são aqueles que vieram da descendência noédica. São os filhos de Noé. Noé teve quantos filhos? Quantos? Quem eram? Sem, Cão e Jafé. Eu aprendi quando criança na escola dominical, porque a professora dizia assim: é só você lembrar que quando acordar não tem nem pão nem café. Sem, pão e café. Foi assim que eu aprendi, verdade. Sem, Cão e Jafé. Sem, pão e café. Ó, nunca mais esqueci. Fica aí uma dica para os professores de escola dominical. Você sabe que a melhor maneira de você memorizar algo é relacionar alguma coisa que você está habituado com ela. Sabia disso ou não? Por exemplo, oramos aqui pela mãe do Tiago. Eu falei: qual é o nome da sua mãe? Eu sempre esqueço. Ele falou assim: Mônica. Eu falei: nunca mais vou esquecer. Vou lembrar sempre do Maurício de Souza, a turma da Mônica. Nunca mais vou esquecer. Mas a verdade é essa: Sem era descendência de Noé. Deus havia acabado de destruir a terra com um grande dilúvio, e da descendência noédica, da promessa de um novo tempo de Deus, vem a descendência de Sem. E os descendentes de Sem, quando você vai lá, capítulo de número 11, por favor, diz assim: viveu Naor, versículo 24, 29 anos e gerou a Tera. E depois que gerou a Tera, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas.
Viveu Tera 70 anos e gerou Abrão, a Naor e a Arã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou. Morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera seu pai ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abraão e seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Mas foram até aonde? Arã. Onde ficaram? E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Na realidade, a história de Deus com Abrão começa ainda com uma promessa na vida do seu pai. A gente tem que entender, e antes da gente entrar com muito mais profundidade, eu quero que você assuma um compromisso comigo, tá bom? Eu quero que você assuma um compromisso que toda quarta-feira você vai estar aqui. Primeiro porque eu vou cavar um pouco mais profundo do que normalmente a gente está acostumado a cavar aos domingos. Primeiro que o tempo aos domingos ele é um pouco mais escasso, e a gente vai às quartas-feiras tentar pelo menos me dar 1 hora para ministrar. Porque eu quero que você aprenda com muito mais profundidade, riquezas para que você seja um vencedor. São lições para quem quer vencer na vida, tá bom? E a lição boa não é aquela lição de supletivo. Já viu o supletivão de bênção que você já passou ou não? O cara quer fazer os 3 anos, que agora é do ensino médio, né? O cara quer fazer em 6 meses. Tem uns que faz ainda por correspondência. E o cara quer sair, nadando de braçada. Não sai. Para você se tornar alguém acima da média, você tem que aprender mais do que o demais. É assim ou não é, gente? Vocês estão desanimados. É assim ou não é, gente? Então eu quero que você se comprometa. E você vai espalhar a notícia. Eu falei, olha, se você quiser vencer na vida, é melhor você aparecer quarta-feira lá na comunidade. Mas é só para quem quer vencer. Se você quiser continuar com essa vidinha aí, fica em casa mesmo. Mas se você quiser vencer, você vai quarta-feira, porque eu vou entrar muito mais profundo naquilo que a gente normalmente tem tempo para abranger e abordar nos cultos normalmente da igreja. O que eu quero que você entenda é o seguinte: os sonhos de Deus jamais podem ser frustrados na vida de ninguém. A verdade é que Deus tinha uma promessa na vida de Tera. Tera saiu de onde? Ele saiu de Ur para ir para Canaã. Mas o problema é que às vezes aquilo que Deus tem para nós não acontece. A gente não sabe o que aconteceu, mas o texto diz que Tera ficou aonde? No meio do caminho. Você conhece gente que para no meio do caminho? Eu conheço gente que para no meio do caminho. Eu conheço gente que Deus tinha o objetivo de te levar além, e você parou no meio da jornada. É como as 2,5 tribos que saíram em direção à terra prometida, fugindo do Egito, libertados pelo Senhor, mas não quiseram nem cruzar o Jordão, pararam do lado de cá. Alguma coisa aconteceu com Tera, que ele parou em Arã. Mas a promessa de Deus para ele aonde era? Canaã. Deus nunca vai interromper um processo. Por isso que eu creio na bênção geracional. A bênção que vai fluindo do pai para filho. Tem muita coisa. Hoje a gente teve uma conversa muito legal com um irmão aqui da igreja, um querido irmão aqui da igreja, e a gente falava sobre isso, sobre a maneira como a gente hoje usufrui de coisas que sequer nós plantamos. Eu sei, eu tenho consciência clara disso, que muita coisa que eu colho no meu ministério não foi nem eu que plantei. É fruto da fidelidade do meu pai, é fruto da oração da minha avó. Eu tenho uma avó que vai fazer agora em julho, dia 27 de julho, 92 anos. Pensa numa mulher que ora. Eu oro para que o Senhor preserve em vida, porque eu acho que ela é a minha grande intercessora, ainda desde que eu era pequeno.
Eu amava, e a gente ia dormir, eu era bebê, criança ainda. Bebê não, mas eu já era criança, eu tinha entendimento. Bebê não tem lembrança, né, irmão? Tem uns camaradas que dizem assim, não, eu lembro quando eu era bebê. Lembra do quê? Eu fazia gugu dadá. Eu falei, mas isso aí todo mundo sabe, pô. Mas eu lembro quando eu era criança. E eu sentia uma paz. Porque a gente ia dormir, e ia para o Rio de Janeiro, ela é carioca, e ela na época morava no bairro de Madureira, no pé do morro. E eu ia dormir na casa dela, ia de férias quando criança, ia com meus pais, principalmente com a minha mãe e meu irmão, e eu gostava de dormir ao lado da cama da minha avó. Mas além de dormir ao lado da cama dela, eu gostava de dormir de mãos dadas com ela. E eu tenho lembranças vívidas na minha mente, de ouvir a minha avó orando noite adentro. E quando ela pegava na minha mão, eu sentia como se Senhor Deus estivesse segurando na minha mão. Porque eu sabia que havia uma mulher de Deus intercedendo. Eu ouvia ela falar o nome das minhas tias, do meu tio. Eu ouvia ela falar o nome dos genros. Eu ouvia ela falar o nome de tanta gente. Ela clamava, ela buscava, ela botava. Eu tenho uma imagem bem presente aqui na minha mente de como ela baixava para orar e ela segurava na minha mão, e eu tinha essa doce satisfação de saber de que tinha alguém orando. A verdade é que muito da nossa vida é fruto do investimento de alguém. Você está colhendo muita coisa na sua vida que Deus começou a fazer ainda na vida dos seus pais, e você está achando que você é o rei da cocada preta, que você é o bonitinho de Jesus, quando na realidade Deus está sendo fiel com uma promessa que Ele fez aos teus antepassados. Porque Deus, Ele vela pela sua palavra para cumprir na vida de todo aquele que Ele prometeu. Se Deus disse algo, tem gente aqui que não sabe, mas Deus prometeu algo a seu respeito, ao seu pai, à sua mãe. Gente que orou às vezes dentro da igreja. Tem gente que está colhendo fruto aqui, gente que meteu a cara no pó, botou teu nome numa taça de oração como essa, e você está achando que agora você é o queridinho de Jeová. Não é não, senhor? O fato é que você hoje está colhendo fruto de gente que pagou o preço, de acreditou que Deus ia mudar a sua sorte. Deus tem um propósito. Aliás, Pedro escreve na sua primeira carta que o Senhor jamais retarda as suas promessas. Deus, Ele não recolhe a mão e diz assim, olha, eu disse que ia abençoar, agora eu mudei de ideia. Aí eu disse que ia te abençoar, mas eu acho que aquele dia eu estava de bom humor, eu mudei de ideia. Não, o que Deus disse, é certo que Ele fará. Não é isso que a palavra diz? Deus, Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa do que tenha dito. Tendo Ele prometido, não é certo que Ele fará. A verdade é que a história de Abraão começa ainda no seu pai. Eu posso talvez viajar aqui um pouco nas entrelinhas dos versículos e tentar acreditar, porque você tem que entender o seguinte: o livro do Gênesis, principalmente os 11 primeiros capítulos, são, na minha opinião, e meu irmão, você pode discordar de mim, você tem todo o direito, Deus te abençoe, eu não vou ficar com biquinho com você, eu não vou ficar de mal, nada disso. Mas eu creio, por aquilo que eu já estudei, por aquilo que eu já busquei, que os primeiros 11 capítulos do livro do Gênesis tem centenas e milhares de anos de história condensados em apenas 11 capítulos. É só você ver e fazer uma soma da quantidade de anos que esse pessoal viveu. Só Matusalém viveu quanto? Quase 1000, irmão. Um cara, 1000. Então você vai somando. Tal. São milhares de anos condensados em 11 capítulos. Eu creio que em algum momento aqui, de alguma forma, Deus tinha um propósito na vida de Tera, na vida da sua família. Deus tinha um propósito, e olha que coisa interessante, há uma bênção geracional, e Deus sempre vai honrar o direito da primogenitura. Quem era o primogênito de Tera? Quem era, gente? Vocês precisam aprender a Bíblia direito, viu? Vocês ficam aí só nesse isso não leva a lugar nenhum. Bíblia, quem era o primogênito de Tera? Está lá, gente. São essas as gerações de Tera. Tera gerou primeiro, quem era? Deus vai honrar isso durante toda a história. É por isso que Jacó
tentou usurpar a bênção de Esaú, porque ele sabia que o direito da primogenitura de quem era? Era de Esaú. Nasceu primeiro, irmão, rodou. É por isso que José deixou revoltado todo mundo, quando ele disse: eu tive um sonho, todos vocês se ajoelhavam diante de mim. O mais velho, e aí foi escadinha. Meu irmão, você é o penúltimo, velho. Sabe fazer conta, não? Se tiver alguém que reinar aqui, primeiro tem que ser aquele. Se ele morrer, vem um outro. Se morrer, aí vem um outro. E vai contando, irmão. Até chegar em você, ó, vai demorar. A verdade é que Deus tem um propósito. Mas de alguma forma, Tera sai do lugar, mas não chega onde ele queria. Tem muita gente que eu tenho conhecido, talvez essa seja a sua realidade. Você até conseguiu se desvencilhar de algo. Você conseguiu abrir mão. Você acreditou num sonho. Você entrou num negócio. Você acreditou no casamento. Você saiu. Mas em algum momento você parou no meio do caminho. O texto diz que Tera saiu. Olha o que diz o capítulo 11. Tomou Tera Abraão e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho. Olha o que o texto vai dizendo. E a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão. Ou seja, ele saiu com a família toda. E o texto diz que ele saiu com eles de Ur para ir. Olha só, ele tinha um objetivo. Ele queria sair do ponto A para o ponto B. Tem gente que é assim: não, eu vou. O problema é que nunca chega. O ano vai passando, o tempo vai passando, aí você só vê gente chegando. Você vê gente alcançando, você vê gente vencendo, você vê gente se formando, você vê gente com a empresa rompendo. O problema com Tera, de alguma forma algo aconteceu. E eu creio que o grande problema na maioria das pessoas é esse ostracismo. É uma palavra esquisita, não é? Mas é a verdade. O ostracismo é quando a gente é tomado de uma crise de acomodação. Tá bom aqui. Aliás, eu achei que nem aqui eu ia conseguir chegar. Quando você olha para a média, você já deu uma subidinha. É igual o cara que entra numa empresa, ele entra como estagiário. O cargo maior é de presidente. Mas ele já conseguiu, ele foi efetivado na empresa, glória a Deus. Aí depois de ser efetivado, ele deixou de ser auxiliar administrativo. Ele conseguiu uma função mais bem colocada dentro do departamento. Subiu um salarinho. Aí ele olha para quem estava acostumado a caminhar com ele. Ele olha para os amigos. Está todo mundo lá ainda, no mesmo lugar, vivendo a mesma realidade. E sabe o que acontece? Entra no momento chamado, que é um dos mais perigosos para que você se torne alguém que vence. É o famoso, tá bom assim. Tá bom. Tá ótimo. Já viu assim? E aí? Excelente. É igual uma pessoa que sabe que... Olha, tem um pessoal que quando vai negociar, eu tenho medo de ficar perto deles. Quando vai pedir desconto, eu fico até com vergonha. Porque é o seguinte... Quando o cara fala assim, então, dá um desconto nesse negócio para mim aí. O cara diz, aliás, tem gente que nem pede desconto. Quem pede desconto aqui, levanta a mão e glorifica. Ó, os irmãos, tudo pidão, hein? Deus abençoe os irmãos aí. Poxa vida, hein? Porque a verdade é o seguinte, dentro do nosso contexto, você sabia de uma coisa? Quando você vai, por exemplo, para a Turquia, você sabia que você ofende um cara, se ele te oferece alguma coisa e você aceita pagar pelo preço que ele ofereceu? Ele já está esperando que você vai barganhar com ele. Se você diz vai pagar, como assim vai pagar? Você já imaginou, irmão? Faz parte da cultura. Sabe por quê? Há sempre uma margem. Há sempre uma margem. O problema é que na nossa vida a gente recebe qualquer coisa e a gente se satisfaz com aquilo que é bom, quando na realidade Deus tem o melhor para nós. Deus quer nos levar a um nível de excelência. É isso que nos impulsiona a vencer. O problema talvez de Tera, que gerou essa estagnação na vida da sua família, é que ele achou que Harã estava bom demais.
Tem gente que é assim, ele para em Harã e diz: rapaz, mas que lugar bom, isso aqui é melhor que Ur, ó, 1000 vezes. E Ur não tinha essa água bonita. Mas em Ur, olha o clima aqui em Harã é 1000 vezes melhor do que em Ur. Só que a realidade, a comparação, não é aonde você está com aquilo de onde você saiu, é para onde você deve chegar. Está dando para entender a diferença ou não? Tem gente que diz assim: onde eu estou, comparado de onde eu estava, tá bom, mas comparado com aonde eu sei que eu posso chegar, ainda não tá bom. Está dando para entender, gente? Quem está entendendo diz assim: eu estou entendendo. Olha aí que bênção, vocês são uns alunos maravilhosos. O problema foi esse: Tera chegou lá em Harã e disse assim: tá bom, rapaz, cidade boa. Olha aí, Abrão, na realidade ele só tinha agora quantos filhos? Quantos, gente? Quem dá mais? 2, 3, 6. Tem gente que já deu até mais filho para Tera. 13, no meio do caminho. Não, ele tinha quem? Ele tomou Abrão. Vamos lá, versículo 31, vamos aprender. Seu filho Ló, filho de Harã. Olha que coisa interessante. Filho de seu filho, e a Sarai, sua nora. Quem ficou para trás? Quem ficou para trás? Naor. Às vezes é assim. Tem gente que nem sequer está afim de ir. Conhece gente assim ou não? Não vou arriscar não, rapaz. Vai saber como é que é essa Harã. Certo pelo incerto, prefiro o que eu tenho. Conhece gente assim? Que? Vai saber o que está esperando lá. Pai, isso é louco. O senhor vai sair daqui, pai. Ur é a nossa casa. Olha só, Ur era a terra do nascimento. O problema é quando a gente está acostumado com a nossa casa. Quem já morou muito tempo num lugar e teve que mudar? É difícil ou não é? E quando você tem que mudar de cidade então? Aí estreita. Você reluta. Você fica naquele negócio. Eu não vou não. Eu prefiro aqui. Aqui eu sei onde fica a farmácia. Aqui na realidade eu conheço o farmacêutico. Ele aplica injeção sem receita. É assim ou não é, gente? No açougueiro, ele só tira o filé para mim. Quando eu vou lá comprar, ele tira toda a gordurinha. Eu vou para um lugar, vai que o açougueiro é ruim. Tem gente que é assim, está igual Naor, não sai do lugar. O Tera ainda ele foi para no meio do caminho. Mas Naor, nem a fim de ir foi. É gente que sabe que Deus tem o poder de fazer algo, mas é escravo do medo do desconhecido. O desconhecido é o grande inimigo da nossa alma. É quando a gente tem que andar pela fé que fica difícil. Naor disse: olha, eu vou ficar por aqui. Gente nossa, os primos tudo aqui, os amigos. Se precisar deixar as crianças, tem com quem deixar. Pai, fala o senhor, fala o seguinte: vai Abrão, ele é meio atrapalhado. Ele vai. E aliás, olha só que coisa interessante. Há outro princípio histórico aqui. A responsabilidade do zelo do pai era do primogênito. Ele tinha que cuidar. Abraão foi. Catou quem? Ló. Por quê? Ló era filho de quem? De quem? Harã. O que aconteceu com Harã? Tinha morrido. A responsabilidade agora passa para o seu pai. E Tera tem que cuidar. E lá vai. Sai Tera, Abraão, Ló, sai Sarai. E vai todo mundo. E diz: nós vamos, pai. Nós vamos sair daqui para ir à terra de... A terra era boa? Ou você acha que ela só ficou boa quando o povo estava no Egito? Hein, gente? Vamos? Era boa ou não era?
A terra era boa. A terra não era ruim, ficou boa. Deus fez pirilim, pim, pim, fica boa. Tum, ficou. Não. A terra sempre foi boa. A verdade é essa. A gente sabe o que é bom. A gente até quer caminhar em direção. O problema é que a gente para no meio do caminho. Alguma coisa aconteceu com Tera. Alguma coisa fez com que eles ficassem ali. O problema é o versículo 32. Havendo Tera vivido quanto tempo? 205 anos ao todo. O que aconteceu com ele? Como? Morreu aonde? Em Harã. Eu conheço muita gente que morre sem ver a promessa de Deus na sua vida. Não é porque Deus não quer cumprir a promessa, é porque às vezes a pessoa não tem ousadia para prosseguir. Ela acomoda, ela aceita, ela para. Vou ficar aqui. E tem gente que faz a mesma coisa, morre no meio do caminho. São planos que morrem no caminho, são casamentos que morrem no meio do caminho, são cursos que morrem no meio do caminho. O que tem gente que procrastina? Não, vou trancar esse ano, mas o ano que vem eu volto. Eu vou trancar esse ano, o ano que vem eu volto. Quase vão te apelidar de tranca. Não vai ser tranca-rua, mas vai ser tranca-curso. Porque o Espírito só tranca, vou trancar. Mas nunca termina. Começa, não acaba. Ele é campeão de inscrição em curso, mas não tem um diploma. Nem curso de datilografia ele conseguiu concluir. Lembra do curso de datilografia? Outro dia eu estava na minha sala, o pastor Paulo entrou. Ele perguntou para mim. Você perguntou ou não perguntou? O pastor fez datilografia? Porque modéstia à parte, meus irmãos, eu sou de flash. Eu fiz curso de datilografia na antiga datilografia Globo, que era da irmã Cacilda. É lá da igreja, hoje responsável pelo berçário na igreja central. Ela também, ela vai passar Matusalém. Eu acho que é o alvo dela. Eu acho que o alvo dela, eu não é Rô, eu estou vendo a Rô balançar a cabeça ali, a Rô também é das antigas, né Rô? Ó, a irmã Cacilda, olha, eu acho que vai precisar fazer carbono 28, para saber qual é a verdadeira idade. Mas ela tinha uma filme de datilografia, aquelas máquinas antigonas, não era nem máquina elétrica não, irmãos. Maquininha IBM, você batia, que era bonitinho, tinha um globinho que rodava, lembra? Quem é dessa época aí? Lembra ou não, do globinho? E aí você chegava, você marcava a tabulação, ela voltava sozinha. Na minha época, era aquela plim, pá. Lembra disso aí ou não? Pim, pá. Lembra disso aí ou não? Lembra? E quando errava, raiva. E para você achar o nível da linha de novo, a linha começava assim, depois subia. Era assim ou não era? Que raiva. Glória a Deus pelo computador. É assim ou não é, gente? Aí saía, subia. Meus trabalhos todos de seminário eu fiz na máquina de datilografia. Você deve estar pensando na minha idade. Velha é a tua avó. Você diz que esse pastor aí, não sei não, ele é gato, esse pastor aí. Eu acho que ele falsificou a idade dele. Mas eu me lembro, era uma máquina de escrever que meu pai herdou de um missionário, aliás, Dr. Mosteller, pioneiro da Igreja do Nazareno no Brasil. Nós temos a máquina até hoje como relíquia para nós. E era uma máquina americana, inclusive teve que levar numa loja para trocar, porque no alfabeto inglês não tem cedilha, não tem acentuação. Então a gente teve que mudar. Eram umas teclas assim meio paraguaia. Ela subia um pouco para cima assim, porque não tinha peça. E a gente datilografava. Mas tem gente que nem curso de datilografia o cara conseguiu. Lembra? ASD, eu lembro. Irmão, ó, sem olhar, ainda tirava onda. Tinha, o teste era esse. Você tinha que, quem fez curso de datilografia? Me ajuda aí. Olha aí, todos velhos, glória a Deus. Essa idade aí, geriatria, é uma bênção, irmãos. Essa idade vai chegando. Mas você lembra ou não que o teste, a prova, era o quê? Você tinha um texto ao seu lado, você tinha que digitar sem olhar.
Ó, e tinha tempo. E eu olhava para a pessoa do lado e falava, não vai ganhar. Era assim ou não era? E aí depois contava a quantidade de erro. Quem errou menos, ganhava. E eu, não é por nada não, irmãos, eu deitava. Eu saía deitando e rolando. Mas a verdade é que tem gente assim, não consegue concluir curso de nada. Começa, para no meio do caminho. Datilografia, nunca terminei, pastor. Eu só aprendi a botar o papel. Tem gente assim, Cox, na primeira aula, eu sei virar o papel. Lembra que você tinha que acertar? Você lembra que você pegava o sulfite, botava ele no meio? Eita, saudosismo bom, né? Você botava ele em cima, acertava ele no meio, soltava o tambor. Lembra ou não? Pá, soltava o tambor e ficava mole. Aí você ajustava, pá, deixava o tambor. Era assim ou não era, gente? Eu lembro. Tem saudade? Eu não. Porque tem uns irmãos aí, eu tenho. Mas só, vou contar algo aqui que é segredo, vocês não deixam eu sair daqui. O meu pai até hoje, você vai na sala dele, é tudo mais datilografar. Ele datilogra, mas eu já tentei, já compramos um laptop, falei, pai, aprende. Essas porcarias de hoje, revolta. Porque é assim, né? Quando não consegue aprender, eu falei para ele, pai, para, o negócio é bom. Se não fosse bom, não estava todo mundo usando. Isso aí não, na minha opinião, isso é instrumento do diabo. Já começa. Esse povo vai tudo nesses negócios, Facebook. É. Mas até hoje ele coloca na máquina de escrever, está lá. Qualquer texto que ele vai escrever, primeiro ele datilografa na máquina, entrega para a secretária. E a secretária coloca no computador. Ele não manda e-mail. O texto do e-mail, do corpo, ele... datilografia. Aí ele entrega, manda para mim. E não manda para você ver. Mas tem gente que é assim, não termina nada. Não consegue nem pôr a folhinha. Nunca terminou. O problema é que às vezes você morre sem receber o melhor de Deus para a sua vida. Eu não sei com respeito a você, meu querido, mas eu quero tudo que Deus tem para mim. Eu não vou parar no meio do caminho, eu vou avançar, eu vou prosseguir para o melhor de Deus para a minha vida. Se Deus me deu algo agora, comparado com aquilo que eu vivi, o meu coração se enche de ânimo, na expectativa daquilo que ainda vai acontecer. Eu estou só no meio do caminho. Tem gente que é assim. Tem uns camaradas que no meio da idade, 40 anos, na realidade eu subi a média. A média agora é 45 anos, viu, irmão? Porque subiu a expectativa de vida. Agora está quanto? 70 aí? 65, né? 6? Quem dá mais? Viu que eu estou recebendo essa palavra. Mas tem gente que é assim, 30 anos. Ele já estou fazendo conta para quando eu vou aposentar. Tem cara que começa a contar, eu estou tentando lembrar qual foi a primeira vez que eu tenho registro na carteira, para saber o quanto antes eu posso me livrar dessa praga que é o trabalho. Não. Tem gente que fala para mim, uma coisa meu pai me disse esses dias, eu achei tão interessante, a gente estava conversando, e a gente tem, graças a Deus, conversas muito gostosas de pai e filho. Ele dizia assim para mim, quantos anos você está, pai? Filho, olha só, o pai pergunta para o filho quantos anos ele está. Falei, o senhor é um desalmado, o senhor devia saber de cor quantos anos eu tenho. Não sei. Falei, não, pai, 42. Aí ele começou a falar, 42 foi o tempo quando nós saímos da Glicério e descemos para José Paulino. Com 42 anos começou, olha o que ele disse, o melhor tempo do meu ministério. A gente tem que estar do lado de gente assim. Que tem gente de 42? É a época do infarto. Já é 40, cuidado, hein? Você já fez as contas, está tudo em dia, tudo em ordem, porque olha o que tem de gente morrendo nessa idade. Meu irmão, eu não estou nem no meio do caminho, eu quero mais para a igreja, eu quero mais para a minha vida, eu quero mais para a minha família, eu quero mais de Deus. Tem gente que para no meio do caminho, ele lê 2, tem gente que decora 3 versículos, acha que agora ele virou um guru gospel, que ele tem 3 versículos. Qual é? Primeiro, João 11:35. Jesus chorou. Decorei fácil esse, hein? Tem gente que é assim. Decora 3, 4 versículozinhos.
já acha que é melhor do que todo mundo. Ele já entra até com o peito inchado, achando que ele é mais espiritual. Às vezes eu pego no pé e eu tenho prazer, ele sabe que eu tenho liberdade com eles. Você quer fazer uma coisa que me deixa irritado? Às vezes tem cara que está saindo do seminário, pastor novo, ele já acha que eu sou o novo Billy Graham. Agora vocês vão ver o que vai acontecer. O cara dirige um culto bem, prega uma palavra. Meu irmão, eu estava fazendo conta com a minha esposa esses dias. O ruim é quando você tem que começar a fazer conta, né, irmãos? Esse ano agora, em janeiro, eu fiz de tempo integral de pastorado 17 anos. E de tempo parcial eu fiz 19 anos de ministério. Eu comecei novo. Eu comecei com 23 anos. Aí tem nego que olha e fala assim: meu irmão, vá chupar a manga que eu chupei lá atrás, companheiro. Tem nego que acha: não, agora eu já sou. Deixa comigo. Não. Você tem que viver mais. Eu quero mais de Deus, eu quero experiências maiores com Deus. Eu quero pregar ainda as melhores mensagens. Eu digo para Deus todos os dias: Senhor, as melhores mensagens ainda vão ser pregadas por mim. Tudo que eu preguei. Meu irmão, uma vez eu peguei uma mensagem que eu pastorava na Ebenezer. Quando eu ouvi, eu fiquei com dó do povo. Falei: Jesus, por que o senhor fez isso com a igreja? Como é que esse povo aguentava aquele negócio? Na época era o pastor Wagner, que foi pastor no Matão, e agora é pastor, trabalha com a gente na equipe lá da Central. Ele tinha todos, eu comprei na época. O Pedro era um feto naquela época quase, né, Pedro? Você está com quantos anos? 22? Você tinha 10 anos, 10 para 11 anos. A gente comprava naquela época, não tinha esse negócio de gravar em HD, não sei o que tem. Porque a ciência, meu irmão, em 2, 3, 4, 5, 10 anos o negócio fez assim, é ou não é? Por exemplo, o iPhone foi lançado em 2007. Dá para imaginar? 2007. Ou seja, 6 anos atrás praticamente, quase 7. Foi lançado. Naquela época gravava, era em CDzinho. Era complicado, porque nem sempre a mensagem não gravava inteira. E ele me deu, quando eu saí da igreja Ebenezer, ele me deu todo o pacote. Eu não sei se ele queria me presentear, eu queria se livrar daquilo. Ele me entregou um pacote dizendo: as mensagens que você pregou todas aqui. Eu falei: amém, recebo. Dia desses, eu achei, mexendo nas minhas coisas, tinha um CD. Falei: eu vou ouvir esse negócio. Coloquei lá, irmãos, eu não aguentei ouvir 5 minutos. Falei: Jesus de Nazaré. Mas sabe o que é bom? É saber que hoje está melhor. O problema é que tem gente que olha assim: já teve melhor, hein? Agora está ruim. Não, eu quero mais. Eu quero melhorar. Eu não quero parar em Arã. Eu quero o melhor de Deus. O segredo para quem quer vencer na vida é esse: é nunca se satisfazer com o que você tem já. Você tem que esperar sempre coisas novas de Deus. Deus tem sempre uma palavra nova para a sua vida. Deus tem sempre uma porta melhor que vai se abrir. Deus tem sempre uma palavra de ânimo que vai te empurrar para frente. Amém, gente? Acorda, pelo amor de Deus. Vou parar por aqui, 9h35. Fica de pé.